Na época de Jesus Cristo, o templo de Herodes em Jerusalém era o centro religioso e educacional dos judeus. 1000 anos antes do Salvador, o Templo de Salomão era a joia mais preciosa dos tempos áureos de Israel. No entanto, mesmo o Templo de Salomão seguia um modelo de outro. Voltando ainda mais no tempo, até a época de Moisés, encontramos um templo portátil usado pelos filhos de Israel no deserto, o tabernáculo. Como os templos que o sucederam, o tabernáculo era o lugar em que os filhos de Israel aprendiam o caminho da vida eterna. Vamos visitar o tabernáculo e ver o que podemos aprender. Esta porta na parede leste é a única entrada e conduz ao pátio externo. No pátio externo, diante da tenda do tabernáculo, estão o altar do holocausto e a pia. Este é o altar do sacrifício, no qual são feitos holocaustos ao Senhor. Aquele que traz o animal para ser sacrificado deve primeiramente dedicá-lo ao Senhor antes que o animal seja morto e colocado sobre o altar. A oferta pelo pecado e pela paz exigem apenas a queima da gordura do animal. A carne é consumida mais tarde pelos sacerdotes. Para o holocausto, porém, coloca-se o animal inteiro sobre o altar para ser consumido pelo fogo. Aqui, entre o altar do holocausto e a tenda do tabernáculo, está a pia. A pia é feita de cobre e contém água. Os sacerdotes oficiantes devem lavar-se antes de entrar na tenda do tabernáculo. Entraremos agora na tenda do tabernáculo. A tenda está dividida em 2 salas. Esta primeira, denominada santuário, contém o candelabro ou menorá, o altar do incenso e a mesa da proposição. Atrás do altar do incenso está o véu que separa o santuário da segunda sala, que é chamada Lugar Santíssimo. Falaremos mais sobre o Lugar Santíssimo mais tarde. O Senhor descreveu a Moisés o modelo do candelabro. Cada uma das 7 hastes termina em um copinho em forma de amêndoa, que contém azeite e um pavio. O candelabro ilumina o lugar santíssimo e deve sempre ser mantido aceso. O altar do incenso fica diante da entrada do lugar santíssimo. O sumo sacerdote vem a este lugar todas as manhãs e todas as noites para queimar incenso. Esta é a mesa da propiciação. 12 pães ázimos são deixados sobre a mesa durante a semana. Aos sábados, os pães são trocados e os sacerdotes comem os pães que foram tirados. A tradição judaica afirma que eram também deixados copos de vinho sobre a mesa junto com os pães. Este véu de linho separa o santuário do lugar santíssimo. Nele estão bordados em azul, púrpura e carmesim, figuras de anjos de Deus, ou querubins. Entraremos agora no lugar santíssimo. No centro está a Arca da Aliança. O sumo sacerdote entra apenas uma vez por ano neste lugar, no dia da expiação. A Arca da Aliança é o objeto mais sagrado do tabernáculo. No interior da arca estão guardados objetos sagrados, incluindo as tábuas de pedra que foram dadas a Moisés no Monte Sinai. A tampa é chamada de propiciatório. É feita de ouro puro e apresenta 2 querubins. Ao entrar no lugar santíssimo no dia da expiação, o sumo sacerdote asperge o sangue do sacrifício sobre o propiciatório como parte da cerimônia. Hoje não sacrificamos animais, nem queimamos incenso como parte de nossa adoração. Mas o simbolismo do tabernáculo e as coisas que aconteciam nele ainda têm significado para nós. Por exemplo, o pátio externo simboliza o reino teleste ou o mundo em que vivemos.
O altar do holocausto simboliza o Salvador e o grande e último sacrifício da expiação. Aqui no altar, o israelita fiel faz sua oferta e simbolicamente abandona seus pecados para seguir o Salvador. Por sua fé e obediência, prepara-se para o fogo purificador do Espírito Santo, representado pelo fogo do altar. A pia representa a necessidade de lavarmos e purificarmos a alma do pecado e do materialismo. No templo de Salomão, a pia era colocada sobre o dorso de 12 bois. Apesar de nunca ter sido usada para batismos, a pia assemelha-se às fontes batismais dos templos modernos. O santuário representa o mundo terrestre. Ensinava Israel a estar no mundo sem ser dele. O candelabro simboliza o Espírito Santo. Representa a necessidade de vivermos pela luz do Espírito. O pão e o vinho na mesa da propiciação lembram-nos o pão e a água do sacramento. Lembra-nos o sacrifício que o Salvador fez por nós e nossa necessidade de sermos espiritualmente nutridos por ele. O incenso simboliza a oração. Assim como a fumaça do altar do incenso sobe diante do véu todas as manhãs e noites, do mesmo modo, Israel deveria elevar sempre suas orações ao Senhor. A posição do altar diante do lugar santíssimo demonstra também a importância da oração ao prepararmos-nos para entrar na presença do Senhor. Nossa meta final de vivermos na presença do Senhor no mundo celestial é simbolizada pelo lugar santíssimo. A Arca da Aliança contém as tábuas da lei. Lembrava a Israel de que sua volta à presença de Deus dependia da obediência às suas leis. O tabernáculo e seus móveis mostravam a Israel o caminho que a conduziria de volta ao Pai Celestial. Apesar de parecer estranho para nós hoje em dia, o que aprendemos com o tabernáculo ainda é importante. O pátio externo representa o momento que saímos do mundo e nos achegamos a Cristo. O santuário representa a vida guiada pelo Espírito num mundo decaído. O lugar santíssimo e a Arca da Aliança lembram-nos que, por meio da obediência aos convênios do Senhor, poderemos retornar à presença do Pai Celestial.